Bom dia, terça-feira, 13 de agosto, título da lição, O Monte e a Multidão. Seja muito bem-vindo ao nosso estudo. Temos hoje mais uma bela história, mostrando como Deus é cuidadoso e se preocupa com seus filhos. Peço que você curta e compartilhe o conteúdo desse vídeo, para que mais pessoas possam ser alcançadas por estas revelações. Questão de número 3. O que Pedro, Tiago e João viram com Jesus. Marcos 9, do 1 ao 13. Quando falamos de Jesus como Messias, por vezes esquecemos que, levando a fraqueza da humanidade e oprimido com a dor e o pecado da mesma, ele andava isolado em meio às multidões, sozinho num mundo que não o conhecia. Mesmo os seus amados discípulos não compreendiam o mistério de sua missão. Antes, vivera na comunhão e no amor do céu, no mundo que ele mesmo criara. No entanto, agora encontrava-se solitário, na iminência de enfrentar seu maior desafio, a separação do Pai ao assumir os pecados de toda a humanidade na cruz. Então enviou o céu seus mensageiros a Jesus, não anjos, não serafins ou querubins, mas homens que suportaram sofrimentos e tristezas aqui na terra e estavam aptos a sentir com o Salvador a dura prova de sua existência terrestre. Cristo apresentou-se então em divina majestade. Seu semblante resplandecia como o sol e seus vestidos brancos como a luz. Os discípulos contemplam a inundação de glória que ilumina o monte e com temor e espanto olham a brilhante figura do Mestre, que não se encontra só. Ao seu lado acham-se dois seres celestiais. Moisés, que falou com Deus sobre o monte Sinai e que intercedeu por Israel. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Êxodo 32, 32. E Elias, a quem foi concedido o alto privilégio de não passar sob o poder da morte, que conheceu a solidão de espírito quando, por 3 anos e meio de fome, suportou o peso do ódio e da miséria da nação, que sozinho manteve-se na defesa de Deus sobre o Monte Carmelo. Esses homens, escolhidos de preferência a todos os anjos que rodeiam o trono, vieram conversar com Jesus acerca das cenas de seu sofrimento e confortá-lo com a certeza da simpatia do céu. Ao descerem o monte na manhã seguinte, os 3 discípulos perguntaram a Jesus sobre a vinda de Elias. E Jesus respondeu que Elias já tinha vindo, fazendo referência a João Batista, alguém que veio no espírito e no poder de Elias. Lucas 1, 17. E segundo Malaquias, capítulo 4, verso 5, antes do segundo advento de Cristo, os fiéis do tempo do fim, que pregarão as mensagens dos 3 anjos ao mundo, irão fazer uma obra semelhante. Depois da noite de glória, então, o cenário ao pé da montanha estava um caos. Os 9 discípulos que ficaram não conseguiram expulsar o demônio de um jovem. A escolha dos 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, para acompanharem a Jesus no monte, despertou nos 9 ciúmes. Gastaram tempo em seus desânimos e ofensas pessoais, e foi nesse estado sombrio que empreenderam conflito com Satanás, sendo obviamente derrotados. E quando Jesus entra em cena, todos correram para vê-lo. O Pai se aproxima e suplica: se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajude-nos. Jesus percebeu a expressão de dúvida e ele disse em outras palavras: o que você quer dizer se o Senhor pode? De repente, como um raio, o pai viu que não era apenas o filho que tinha um problema. Ele próprio tinha um problema de incredulidade que poderia impedir a cura de seu filho. Então, desesperado, com lágrimas nos olhos, ele se lança a Jesus com a frase memorável: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. E então, Jesus, com o seu poder, curou o menino. Mais uma belíssima história sobre o amor, o poder e o cuidado de Jesus para com seus filhos. Oremos. Querido Deus, aumenta a nossa fé em Ti.
para que sempre possamos confiar no teu cuidado e na tua direção. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Tenha um ótimo dia. Fique na paz de Jesus.